Então, o capítulo 5, análise e projeto de vigas em flexão, nesse novo assunto vai ser estudado vigas ou peças submetidas a carregamento transversal, certo? No capítulo anterior, tudo que foi estudado até agora, até esse momento, o único esforço externo que atuava na peça era esforço de momento, tá? Então, esforço interno. Internamente, esse esforço de momento, né, acabava provocando tensões de tração ou de compressão, certo? Mas agora, o carregamento em si já adiciona outras formas de solicitação que não somente momento. Pode ter algumas peças em que também exista momento aplicado, tá? Mas o principal tipo de carregamento vai ser o carregamento transversal, tá? Então, primeiro, só retomando o conceito de vigas, né? Esse estudo não é válido somente para vigas, mas para toda peça que se encontra sob carregamento transversal, tá? Mas só relembrando, retomando o conceito de viga, são peças, aqui na introdução, né, vocês podem acompanhar, são peças que possuem como dimensão principal o comprimento. Então, a base, né, e ou largura e a altura são pequenas, né, que são as dimensões da seção transversal, são pequenas quando comparadas com o comprimento da peça. Tá? Então, esse é o conceito de viga e é uma peça que normalmente recebe cargas, pode receber cargas em vários pontos, né, ao longo do seu comprimento. Além do fato também, né, não necessariamente, mas também além do fato de que geralmente uma viga ela trabalha na posição horizontal. Eu posso ter uma viga inclinada, eu posso ter uma viga na posição vertical, mas normalmente trabalha na posição horizontal, certo? Agora, falando sobre carregamento transversal, que tipo de carregamento é esse? Então, são esses carregamentos que são mostrados aqui nessa figura 5.1, tá? Então, analisando esses carregamentos, o que é que vocês percebem? É que esses carregamentos, eles são perpendiculares ao eixo da viga, tá? Então, carregamento transversal é isso, é quando a carga ela faz 90 graus com o eixo da viga, é perpendicular. E esse carregamento, ele pode ser de dois tipos. Pode ser como esse que aparece aqui na figura 5.1a, que são cargas concentradas, né? Cargas aplicadas em pontos determinados da viga. Então, aqui, carga P1, carga P2. Ou pode ser também cargas distribuídas, como aparece aqui na figura 5.1b. Tá? Então, distribuída ao longo do comprimento da peça, eu tenho a mesma carga, né, no correr de forma contínua, tá? Ou que pode ser constante, como nesse trecho AB da figura, né? Pode ser constante, ou pode ser distribuída variável, como aparece aqui nesse trecho BC. Tá? Então, os dois tipos de carregamento transversal que pode existir, concentrado ou distribuído. E
A gente também pode ter, conforme a vinculação da viga, algumas classificações, né? Algumas nomeações para essas vigas. Então, o que são as vinculações? É a forma como essas vigas se encontram fixadas, seja numa estrutura, né, no ambiente onde, no local onde essa viga se encontra, né? São as ligações, esses vínculos. Então, conforme essas ligações, a viga pode receber o nome de viga biapoiada, quando a condição de apoio é semelhante a essa da figura A, né? Então, eu tenho dois apoios, um em cada extremidade, certo? Então, viga biapoiada. Uma outra condição de vinculação aqui na letra B da figura 5.2, né? É também uma viga biapoiada, só que no segundo apoio a viga passa, né? Passa um trecho do apoio. Então é biapoiada, é chamada de biapoiada com balanço, certo? E aqui na letra C, então, viga em balanço ou engastada, né? Então, reparem que essa viga, a ligação dela é feita por um ponto apenas, num local apenas, e a outra extremidade da viga se encontra livre, se encontra em balanço. Tá? A figura D mostra uma viga contínua, então quando eu tenho apoios intermediários, né? A viga E é engastada com apoio, né? Engaste aqui na extremidade esquerda, apoio na extremidade direita, e aqui na F, engaste, engaste, tá? E só comentando então, a distância entre dois apoios ou dois engastes, né? Ou mesmo entre engaste e extremidade livre, é chamado de vão da peça ou vão da viga, tá? E além disso, né, só para ilustrar, o material traz também que a gente pode ter uma combinação desses tipos de viga aqui, né, desses 6 tipos de viga, uma combinação através da colocação de rótulas, né? Então aqui eu teria uma viga engastada aqui, AE, né? Segurando um outro trecho de viga, tá? Então, eu teria uma viga engastada, AE, e H. AE não, é AH, né? AH seria uma viga engastada e HB, uma viga biapoiada. E aqui, nessa segunda figura, na 5.3b, eu teria uma viga biapoiada em balanço, né? Segurando aqui esse outro trecho de viga a partir dessa rótula. Então, são combinações desses tipos de vigas aqui comentados acima. Então, pessoal, quando se estuda no capítulo 5, capítulo 6 também segue a mesma linha de raciocínio, de cálculo, né? Para a gente calcular as variáveis que vão ser necessárias. Quando se tem peças com carregamento transversal, tá? O estudo dessas peças, ele se inicia sempre pela determinação de 2 tipos de esforços na peça, tá? Que são os esforços cortantes e os esforços de momento fletor. Tá? Por quê? Analisem só. No capítulo 4, foi estudado peças submetidas à flexão pura.
Então, em todo o trecho da peça, se conhecia o esforço atuante, que era o esforço de momento, né? Então, de um ponto A até um ponto B, o esforço era momento e era constante, tá? Não existia variação. Agora, quando eu tenho uma peça submetida a carregamento transversal, tá? O esforço, tanto de momento, momento fletor, quanto de esforço cortante, ele é variável para cada seção, né, da viga, para cada trecho, né, da minha viga ou da minha peça. Então, o estudo ele se inicia pelo traçado dos diagramas de esforço cortante e momento fletor, que vocês devem ter visto esse assunto, né, pelo menos em parte lá na disciplina de estática, certo? Então, dado um certo carregamento, como mostrado aqui na figura 5.4, tá? O primeiro passo a se fazer, o primeiro estudo, né, é converter essa peça inicial, que aqui é uma viga biapoiada, né, apoio A e apoio B, é converter essa viga biapoiada num diagrama de corpo livre, né? Na verdade, não precisa estar desenhando novamente esse mesmo apoio. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver aqui. Certo. Desculpe, retomando então. Não precisa, para fazer esse estudo, tá redesenhando a viga, a peça, mas vocês precisam identificar as reações em cada apoio. Então, nesse apoio A, ou vínculo A, ele é um vínculo de que tipo? Um vínculo do segundo grau. Nesse apoio B, que tipo de vínculo é esse? É um vínculo do primeiro grau. Então, o vínculo do segundo grau, ele resiste a dois tipos de reações. Então, reação horizontal e vertical seriam dois vetores, né? Um vetor vertical e um vetor horizontal. E aqui nesse vínculo B, somente o vetor vertical. Aí, por que está aparecendo aqui no diagrama de corpo livre somente os vetores RA e RB vertical? Isso, na verdade, é uma simplificação porque o nosso carregamento não tem carga horizontal. Então, essa componente de reação RAH, né, RA horizontal, vai ser nula, vai ser zero. Então, por isso que não é anotado aqui, certo? Então, quando se estuda, para o nosso caso aqui, tá? Para o nosso caso, vai ser sempre colocado vetores na vertical, porque o carregamento vai ser sempre transversal, né? E a viga sendo na horizontal, o carregamento vai ser sempre vertical e a reação também vertical. Então, o estudo inicia pela determinação desses dois tipos de gráfico. Por quê? Porque eu preciso identificar a partir desses gráficos quais são, em módulo, os maiores esforços, tanto de momento fletor quanto de esforço cortante, tá? Mas na sequência, a partir do momento que eu fiz a definição desses valores, tudo aquilo que foi visto lá no capítulo 4 para flexão pura continua sendo válido. Então, é o que está mostrando aqui a sequência do material, né? Então, a tensão máxima ou a tensão numa altura qualquer da seção transversal, ela é dada pela mesma fórmula, né, do sigma m, que vai ser, no caso aqui, eu vou considerar um momento em módulo, né? Não, o sinal não vai interessar para nós.
Então, vai ser o módulo do momento máximo vezes o Czinho dividido pela inércia da seção transversal. Aqui o σx, então, como falei, é para quando eu tenho uma altura y qualquer, não o c, que é a máxima, né? Até a superfície mais externa, mais uma distância y qualquer do centroide da peça. Certo? Então, essa fórmula aqui também vocês já conhecem lá do capítulo 4, né? É essa mesma fórmula aqui, 5.1, só que o C sobre I, ele foi convertido aqui para W, né? Então, o W é aquela razão ali, C sobre I. É o inverso, né? Por isso que está aqui no denominador. E na sequência também, o material relembra, né? Me parece que já foi visto lá no material anterior, que o W para uma seção retangular é dado por essa expressão aqui, 1/6 da base vezes a altura ao quadrado da seção transversal da peça, certo? Então, são expressões idênticas, né, ao que já foi visto, então só muda mesmo a questão da interpretação e estudo inicial da peça. Tá? Então, aqui no item 5.1, no item 5.1 do material, então, discute a questão do traçado dos diagramas de força cortante e momento fletor, né? Então, comenta aqui que a determinação desses máximos valores absolutos, eles são necessários para se fazer esse estudo, né? E coloca algumas considerações a respeito de convenção de sinais. Então, quando que o meu fletor vai ser positivo ou negativo? Quando que o meu cortante vai ser positivo ou negativo? Tá? Então, a gente precisa, para fazer o estudo desses diagramas, a gente precisa convencionar sinais. Tá? Então, é bem simples. Aqui a convenção de sinais. Então, vou logo aqui para a figura 5.6, né, que explica o que está aqui na teoria. Então, aqui nesse item 1, está colocado o seguinte: a força cortante em um ponto de uma viga é positiva quando as forças externas, cargas e reações, atuando nela, tendem a rompê-la, né? Rompê-la seria um esforço de cisalhamento naquele ponto, conforme indicado na figura 5.6b, conforme indicado aqui, tá? Então, aqui eu estou me referindo à convenção de sinais para o esforço cortante. Então, quando a tendência do esforço é provocar essa ação aqui na peça, o esforço cortante leva sinal positivo. Então, ou seja, eu inicio o estudo na extremidade esquerda da minha peça. Se a força que eu considero na seção à direita, a força que eu estou considerando atuando na seção à direita, como vocês percebem aqui, ó, esse vetor à esquerda, ele está atuando nessa seção, né, onde está representando o corte ou cisalhamento. Então, a atuação dessa força, dessa carga nessa seção, ela está apontando para cima. Então, quando a carga na seção considerada está apontando para cima, tá? É porque o cortante leva sinal positivo. Tá? Então, começa o estudo da esquerda, se a carga, resumindo, se a carga está apontando para cima, ela leva sinal positivo na seção imediatamente à direita, certo? Agora, quanto ao momento fletor, aqui o item 2, o que o item 2 fala? O momento fletor em um ponto de uma viga é positivo
quando as forças externas, atuando na viga, tendem a flexioná-la naquele ponto, conforme indicado na seção 5, na figura 5.6c, certo? Então, essa indicação aqui remete a quê? Então, reparem, né? Ela está tendendo a fletir a peça para cima, mas a seção considerada é essa seção pontilhada, né? Essa seção central. Então, o que é que dá para a gente tirar de interpretação aqui? Quando eu analiso a minha peça da esquerda para a direita, tá? A seção que eu estou analisando, ela está à direita, certo? Então, se o momento tiver no sentido horário, que é a posição desse vetor aqui, o sinal é positivo. Se a minha análise está sendo feita da esquerda, aliás, da direita para a esquerda, agora o inverso, né? Da direita para a esquerda, em sentido anti-horário, o sinal vai ser positivo, tá? Então, depende da posição desse vetor. Então, o positivo, o horário é positivo da esquerda para a direita e o anti-horário é positivo da direita para a esquerda. Correto? Isso vocês devem ter visto na disciplina de estática. Certo? Então, agora, pessoal, eu vou dar uma passadinha aqui, eu vou resolver o problema 5.1 para a gente tentar entender um pouco melhor como se faz, então, esse estudo, né? E, na sequência, eu vou deixar o trabalho com vocês. Então, olhem só, problema 5.1. Vamos ver o enunciado. Para a viga de madeira e carregamento mostrado na figura, trace o diagrama de força cortante e momento fletor e determine a tensão máxima provocada pelo momento fletor. Então, reparem que eu tenho uma viga. Que tipo de viga é essa? Uma viga biapoiada com balanço, agora à esquerda, e essa viga dispõe aqui de duas cargas, né? Uma carga no ponto A de 20 kN para baixo, uma carga de 40 kN atuando também para baixo, né? Eu tenho aqui entre A e B um vão de 2,5 metros, BC 3 metros, CD 2 metros. E aqui é dado a seção transversal da minha peça. Minha peça tem base de 80 milímetros e altura H de 250 milímetros. Tá? Então, reparem que pelas cargas, pela diferença de vãos entre os pontos, é bem visível, né? bem notável que vai existir pontos dessa peça, dessa viga, que vão ter solicitações maiores do que outros pontos. Correto? Então, para identificar isso, é necessário traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. E como que a gente faz isso? Qual o ponto de partida? O ponto de partida vai ser sempre, né, o traçado dos diagramas é o início do problema. Só que, para a gente fazer esse traçado, antes ainda eu preciso determinar as reações de apoio. Então, sempre vocês partem pelo cálculo das reações de apoio. Então, aqui o problema, ele já traz os valores das reações de apoio colocado diretamente. Então, aqui RB, a reação em B, foi dado como 46 kN e RD como 14 kN. As duas reações positivas. Não mostrou o cálculo.
Então, aqui só para relembrar vocês, né, para quem não se recorda bem de como se faz esse cálculo, eu anotei aqui, tá, como que se faz esse cálculo só para relembrar. Então, aqui calculando reações de apoio. Então, o que a gente faz? Vocês vão tomar o sentido positivo do momento, né? Vão considerar o sentido positivo. Então, vou analisar, primeiramente, aqui do ponto A da esquerda para a direita, né? Do ponto A até o ponto D. Vou fazer o somatório de momentos aqui no ponto D, certo? Então, se eu vou fazer o somatório de momento no ponto D, o meu momento positivo toma essa convenção aqui, né? Sentido horário. Então, eu faço somatório de momentos em D igual a zero, tá? Para encontrar quem? Para encontrar o meu RB. Porque se eu estou somando o momento igual a zero em D, a reação em D, ela não aparece, né? Porque eu estou somando no ponto, então a força naquele ponto, ela não gera momento. Então, essa incógnita eu posso desconsiderar na expressão, certo? Então, iniciando aqui no ponto A. No ponto A eu tenho a força de 20. 20 para baixo em relação a D tende a girar em que sentido? Olhem só, no sentido anti-horário, né? Em relação ao ponto D. Essa carga 20 em relação ao ponto D. Tende a girar anti-horário, correto? Então, eu vou fazer aqui menos, porque está contrário ao meu sentido positivo, menos 20, que é o valor da carga, vezes a distância até o ponto D. Então, qual é a distância AD? Vai ser 2,5 mais 3 mais 2, total de 7,5. Depois, a próxima carga que eu tenho é a própria reação de apoio, RB. RB tende a girar em relação ao ponto D no sentido horário, né? Então, está apontando para cima. Então, eu sempre coloco, eu não sei se vai ser positivo ou negativo, mas eu sempre atribuo esse vetor de reação para cima. Então, atribuindo para cima, ele gera um momento positivo. Se não for, lá no final, vai dar sinal negativo para a reação, tá? Mas sempre considerem positivo. Então, RB vezes a distância BD, que é de 3 mais 2, né? Vezes 5. E, por fim, essa reação 40 apontando para baixo também tende a gerar um momento anti-horário em D. Então, anti-horário leva sinal negativo. Então, menos 40 vezes a distância CD, que é de 2. Isso deve ser igual a zero. Então, fazendo aqui essa multiplicação, ficou menos 150, mais RB vezes 5, essa multiplicação ficou menos 20 igual a zero. Então, resolvendo essa expressão, eu tenho a minha reação RB mais 46 kN, que é o valor que é informado diretamente aqui no problema resolvido. E, da mesma forma, para encontrar a reação RD, a reação em D, que foi de 14, né, como traz aqui no material, vocês devem fazer o contrário, vocês devem fazer o somatório de momento agora no ponto B. Então, fazendo o somatório de momento em B igual a zero, qual convenção de sinal eu tenho que usar? Eu estou indo agora da direita para a esquerda. Então, eu convenciono o sentido positivo como anti-horário, certo? Estou indo agora na direção contrária, né? Então, o sentido anti-horário é que vai me dar o sinal positivo. Então, esse vetor RB para cima tende a fornecer um giro anti-horário em B, por isso leva sinal positivo aqui, mais RD vezes 5, que é a distância DB, 2 mais 3. Depois, esse 40, essa carga de 40, tende a um giro horário em relação a B. Então, o horário está contrário ao a nossa convenção positiva, por isso, menos 40 vezes a distância CB,
vezes 3, né? E, por fim, eu tenho a reação de 20. Então, essa reação de 20 também tem uma tendência de giro anti-horária. Então, anti-horária está conforme a convenção positiva, por isso vai ser positivo, mais 20 vezes a distância AB, que é de 2,5. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, agora, resolvendo essa expressão, eu tenho a minha reação RD de 14 kN. Tá? Encontradas as reações, para determinar os gráficos, né, tanto de cortante quanto de momento fletor, eu preciso determinar aqui em cada ponto, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, os valores de cortante e depois os valores de momento fletor. Tá? Então, também para simplificar um pouco, esse material vocês têm, né? Vocês podem comparar depois aqui, fazer a leitura, mas eu resolvi fazer o cálculo para simplificar um pouco, tornar um pouco mais simples, né? Então, o esforço cortante. O esforço cortante. Como que eu calculo o esforço cortante nos pontos da viga? O esforço cortante, em cada ponto, eu sempre considero antes da aplicação da carga e depois da aplicação da carga. Então, começando aqui no ponto A da viga, antes da aplicação da carga, digamos na face, qual é o esforço na face externa? O esforço cortante na face é zero, porque a carga não foi aplicada ainda. Agora, considerando aquela seção, né, a face onde atua essa carga de 20 kN, qual o valor do esforço cortante? Vai ser de menos 20 kN. Tá? Então, lembrem, né, aqui a convenção de sinal apontando para baixo e eu estou considerando a seção imediatamente à direita. Tá? Então, para baixo, para cima seria positivo, para baixo é negativo. Tá? Então, no ponto A depois é menos 20. Agora, no ponto B, antes, olhem só, entre o ponto A e o ponto B não tem nenhum carregamento. Então, isso significa que esse menos 20 do ponto A depois chegou no ponto B antes com o mesmo valor menos 20. Tá? Então, lá no apoio B antes, tá? Antes da atuação da reação do apoio, a carga é a mesma, menos 20. Depois da reação do apoio, ou seja, a reação, o cortante VB depois, vai ser o que eu tinha antes, menos 20, mais a reação do apoio. Qual é a reação do apoio? É de mais 46. Então, vai ser o menos 20 mais 46, que resulta em mais 26 kN, tá? VB depois. De B até C, eu também não tenho nenhuma carga. Então, eu chego no ponto C com o mesmo, aqui em C antes, né, aqui, com o mesmo valor que eu tinha em B depois, com mais 26. Agora, no ponto C depois, vai ser o antes, mais 26, mais a carga aplicada em C, que está apontando para baixo, né, menos 40. Então, vai ser aqui, mais 26 menos 40, me dá um valor de menos 14 kN. Agora, por fim, né, o último ponto D. Eu chego de C a D, eu não tenho carga nenhuma, então eu chego no ponto D antes com menos 14 kN, tá? E depois que atua a reação em D, depois que haja reação em D, que é de mais 14, eu vou ter o VD depois, que vai ser o que eu tinha antes, menos 14, mais a reação, que é mais 14. Menos 14 mais 14 resulta em zero. Então, o cortante depois, no final, aliás, da viga, vai ser sempre igual a zero. Tá, pessoal? Então,
faltou somente o cálculo dos momentos fletores, tá? Em cada ponto, porque a gente está com o tempo já encerrando também.